Qual é a missão da autoridade policial dentro do inquérito policial? O que o delegado de polícia, o escrivão de polícia, eles têm que fazer para poder direcionar a investigação criminal para o sistema de justiça criminal? Dentro do CPP comentado, nos últimos artigos aqui, nos vídeos, você já assistiu e eles são bem explicativos de passos a passos que se seguem. Agora nós estamos chegando no final da investigação criminal dentro do CPP e o artigo 13 ele traz mais especificidades. Eu quero que você pegue o seu CPP, abra ele no artigo 13 e acompanhe a leitura. Incumbirá ainda a autoridade policial. Isso significa, ela ainda tem que fazer. Inciso 1º, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Fornecer às autoridades judiciárias, ele tem que fornecer ao juiz de direito? Não. O delegado de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal, eles se comunicam diretamente com o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Lembre-se que na Constituição Federal, o Ministério Público ele é o fiscal da atividade, ele é o fiscal externo da atividade policial. E ele é o dono da ação penal. Então, todo o trabalho do delegado de polícia, todo o trabalho da investigação preliminar, ele é dirigido para o Ministério Público. É claro que no CPP nós já vimos, existe previsão legal para que o delegado faça requerimentos de quebra de sigilo, requerimentos de prisão preventiva, de prisão temporária, de medidas cautelares em geral. Só que esse requerimento ele só tem validade se ele passar pelo crivo do Ministério Público, que o Ministério Público que é o dono da ação penal. E ainda que seja uma cautelar, ela é uma ação penal cautelar, de natureza cautelar. Então, a autoridade judiciária que se remete aqui é o promotor de justiça, a promotora de justiça. Eles que vão receber todo o conteúdo da investigação preliminar e vão dar encaminhamento dentro do sistema de justiça criminal. Inciso 2º, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Vem um grande problema aqui. O juiz pode requisitar a realização de diligências? Nós que defendemos que temos um sistema acusatório pleno no Brasil hoje, o sistema acusatório pleno, ele repreende, ele impede um ativismo judicial. O juiz de direito ele não pode requerer a produção de prova. Agora, infelizmente, o CPP ainda permite esse tipo de comportamento. E isso o Supremo Tribunal Federal ainda não cortou, ainda não filtrou o CPP pelo filtro axiológico da Constituição. E aí você vai ter alguns juízes de direito pedindo ao delegado de polícia, sim, que faça algumas diligências para ele. Em alguns momentos eu até sinto que isso é saudável, porque o juiz, para tirar uma dúvida, às vezes ele quer ter acesso a um documento que não é papel do pessoal do cartório produzir, que é difícil para a defesa ou para a acusação produzir, ele pode determinar por meio de um ofício que o delegado de polícia busque aquele documento e traga em juízo dentro dos autos. A segunda parte do inciso fala ou pelo Ministério Público. Aqui é a parte acertada. Como o Ministério Público é o fiscal externo, ele deve agir em conjunto com a polícia e ele, depois que examinar os autos da investigação, os autos do inquérito, ele pode sim requerer que o delegado de polícia produza mais algumas diligências, para que ele forme a concepção, ele forme a dominus litis dele. Ele é o dominus litis, então ele precisa estar convencido que existe um crime e que fulano, determinado cicrano, é o autor daquele crime. Então, o Ministério Público, como dono da ação penal, constitucionalmente criado, ele, como fiscal externo da atividade policial, ele pode sim requerer à polícia judiciária, né, à polícia investigativa, que realize outras diligências. Inciso
3. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. É a Polícia Civil o órgão com atribuição para executar o cumprimento, dos mandados de prisão. Se tem uma investigação acontecendo, a Polícia Civil, ela, junto com o Ministério Público, ela percebe, ela julga que é necessário prender alguns cidadãos dentro dos termos previstos no artigo 312 do CPP. Se esse mandado, se essa ordem de prisão for deferida, é a Polícia Civil, é a autoridade policial que será a competente para cumprir os mandados. Em alguns estados, talvez a maioria deles, existe inclusive uma delegacia com atribuição específica para cumprir esses mandados. Quando não existe, os mandados são cumpridos pela Delegacia de Polícia Civil, que é a autora da investigação, que é quem conduz a investigação. Eu julgo que esse jeito é até o melhor, porque o mandado de prisão vai ser cumprido por quem efetivamente está na investigação. Pode ser até difícil, nós sabemos que o efetivo das polícias civis e federal estão defasados no Brasil, falta servidor, os estados não têm condições de fazer concurso, de contratar mais gente, mas fica mais ágil a investigação, o processo investigatório, o processo de cumprimento, aquelas pessoas já estão sendo investigadas ali, dinamiza bastante o trabalho do sistema de justiça criminal. E agora o inciso 4, representar acerca da prisão preventiva. Isso significa que o delegado de Polícia Civil, que é o presidente do inquérito, que conduz aquela investigação policial, ele pode sim representar ao juízo o pedido de prisão preventiva. Ele pode requerer a prisão preventiva dos investigados. Claro que ele não pode fazer isso diretamente. Ele vai passar pelo crivo do Ministério Público. A palavra final é do Ministério Público Estadual ou Federal. Mas ele tem essa autonomia, ele tem essa independência de fazer um relatório, colocar os motivos legais, enquadrar esses motivos dentro da legislação do artigo 312 do CPP e fazer esse pedido. Aí esse pedido vai ser apreciado pelo Ministério Público, o Ministério Público vai emitir um parecer ou uma promoção ministerial concordando ou não com esse pedido, e aí sim ele vai para um juiz de direito, onde o juiz vai decidir se concede aquele pedido de prisão preventiva ou não. Percebam que esse artigo ele relaciona, ele adiciona ações a mais que podem ser efetuadas pela autoridade policial. Bom, eu espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional. Um grande abraço para você. Fique sempre com Deus.